Olá, meu nome é Paulo Vilar, sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena. E esse é o vídeo sobre o terceiro dia do Festival do Rio. Eu vi três filmes hoje. O primeiro filme foi um documentário que marca a estreia da Leandra Leal na direção, chamado Divinas Divas, e que conta a história de 8 travestis que fizeram carreira no Teatro Rival, que pertence à família da Leandra Leal, e que agora se reúnem, em 2014 na verdade, se reuniram para fazer um show em comemoração de 50 anos das carreiras delas. E é um filme é interessante assim, primeiro que existe obviamente uma clara relação afetiva entre a Leandra Leal e as 8 personagens, porque ela cresceu nas coxias do teatro, vendo aquelas personagens transitando por ali, conversando com elas, o que aliás é muito bonito de certa maneira, embora nem seja a intenção do documentário passar nenhuma mensagem sobre isso, mas é bacana porque você percebe assim que quando há uma naturalidade na própria criação da pessoa, vendo desde jovem, conversando com homossexuais, com transexuais, com travestis, em nenhum momento passa pela cabeça dela, desde criança, que há algo de estranho naquilo tudo. E não há. Quer dizer, é bacana perceber que como esse preconceito ele vai sendo depois plantado, sedimentado na cabeça das crianças, um preconceito que naturalmente elas não têm. Bom, então como eu falei, existe uma relação afetiva entre ela e essas personagens, o que cria um problema que eu vou discutir daqui a pouco. Mas de modo geral, o filme, a estrutura é construída a partir dos ensaios para o show. Enquanto a gente vê trechos dos ensaios, a Leandro Leal vai fazendo entrevistas com cada uma das 8 personagens e que tem momentos que são extremamente divertidos, porque elas são muito divertidas, elas são espirituosas, a interação entre elas, muitas vezes, a dinâmica é muito engraçada. É, e a Leandra Leal, até pela familiaridade, isso é uma grande vantagem dela ser a diretora, de certa maneira, inclusive justifica porque só ela poderia dirigir esse filme, porque ela tem uma familiaridade com elas, e elas têm uma familiaridade com a Leandra Leal, que elas ficam completamente à vontade, inclusive desarmadas. Então a Leandra Leal acaba capturando momentos que eu realmente não sei se outro diretor teria conseguido capturar. E os depoimentos, como eu falei, delas são divertidos, mas ao mesmo tempo tem momentos extremamente tocantes quando elas lembram do início da carreira, da juventude, de problemas de aceitação delas mesmas, com elas mesmas, com a própria identidade sexual, com problemas com a família aceitando. E o filme ele consegue pegar essas 8 personagens e deixar clara as identidades de cada uma delas, a diferença entre elas, né? Talvez a Rogéria seja obviamente a mais conhecida, então já tem uma certa facilidade do público identificar com ela, mas as outras 7 também se formam como personagens muito bem definidas. E é interessante isso, uma, por exemplo, que não consegue, não gosta de ter nenhum tipo de relação fixa. A outra é casada com um cara há 46 anos e só agora, né, na época do filme, conseguiu estabelecer união estável, o que inclusive é ótimo, é bacana para destruir o preconceito de um monte de gente em relação o que seria um romance homossexual, enfim. E você percebe um casamento de 46 anos. Eu acredito que pelo filme ser inclusive muito acessível e pessoas que normalmente nem se abrem para outras realidades, de repente o filme pode funcionar assim, ver aquilo e falar, engraçado, é mais natural do que eu pensava. Não sei, de novo, não é o propósito do filme, mas eu acho que ele pode funcionar assim. Se o filme tem um problema, é o excesso de afeto da Leandra Leal em relação às 8. Porque há alguns momentos em que claramente o filme perde o ritmo. Em que alguns depoimentos se prolongam demais. Algumas passagens vão muito além do necessário. Mas você percebe que é claramente pela dificuldade da diretora de cortar. Por respeito a elas, por afeto a elas, por carinho ou realmente por um apego, eu não sei. Mas o filme é prejudicado, o ritmo do filme, em alguns momentos por isso. Mas nada que torne o filme realmente que gere um grande problema. Há essa questão, mas o filme ainda assim funciona. O segundo filme que eu vi no dia foi também um filme brasileiro, chamado Redemoinho. E é um. Engraçado, é um filme que ele. O que poderia normalmente ser encarado como um problema do filme acaba funcionando como virtude. E o que seria uma virtude acaba funcionando como problema. Explico. O filme basicamente acompanha um dia na vida dos personagens. O personagem do Irandir Santos, ele trabalha numa tecelagem em Cataguases, no interior de Minas. Aliás, se eu tenho
uma única reclamação a fazer da performance do Irandir Santos, que é, para mim, provavelmente o melhor ator do cinema brasileiro atualmente. E nesse filme ele também está muito bem, mas a primeira coisa que eu posso reclamar de uma performance dele é o sotaque mineiro. Aí, com a autoridade em mim investida, como um mineiro autêntico, nascido, criado, o sotaque dele é irregular. Dito isso, é uma performance muito boa, complexa. Como eu falei, ele trabalha numa tecelagem e é dia de Natal e ele vai para casa e quando no caminho ele encontra um amigo de infância que mudou para São Paulo e foi passar o Natal com a mãe. E esse amigo de infância, que é vivido pelo Júlio Andrade, eles têm um trauma em comum na infância, que, enfim, o filme acha que é uma grande revelação, mas a gente já saca o que é no meio do filme, e o filme ainda fica fazendo um suspense bobo, enfim. E esses caras passam o dia juntos, começam a beber, a conversar, e aí vão surgindo questões que vêm à tona. E, paralelamente a isso, a gente vê a personagem da Cássia Kiss, que vive a mãe desse cara que mora em São Paulo, e a personagem da Dira Paz, que é a esposa do Irandir Santos, e o filme fica cortando de uns para os outros, e também tem um outro cara que é um local que se enlouqueceu. E como eu disse, o que o filme não deveria funcionar, que é o fato dele, basicamente ele não tem roteiro. O roteiro, mentira, claro que ele tem roteiro. Ele não tem uma trama, um acontecimento que leva a outro, e isso poderia criar uma falta de coesão na trama, mas ele funciona. Só as conversas entre eles, as interações entre os personagens já prendem o espectador. Mas o que ele deveria funcionar, que é a interação entre os personagens e os seus dramas pessoais levarem a alguma epifania, ou enfim, o filme acaba dando a sensação que ele não chega a lugar nenhum. Ele acaba soando vazio. Você pode até fazer uma defesa, ok, vazio como a vida dos personagens, não chega a lugar nenhum como não chega a vida dos personagens. Mas não, você percebe que não é um reflexo da vida deles, é uma fragilidade do próprio filme. E isso é um problema. Por outro lado, o filme tem a fotografia do mestre Walter Carvalho, um dos maiores diretores de fotografia do mundo. E esteticamente o filme é maravilhoso. E não é só do ponto de vista de fotografia, do trabalho de cores ou de movimentação. Aliás, não tem muito movimento de câmera. A abordagem narrativa do filme lembrou, inclusive, em vários momentos, o novo cinema romeno, em que você tem cenas longas que basicamente consistem em um único plano longo. Vários momentos nesse filme são assim. Mas até o fato de compor o quadro com os personagens sempre no canto, embaixo, ou com a parede ou algum obstáculo dominando uma parte do campo, e isso cria uma sensação de que eles estão encurralados, de que eles estão presos àquela realidade, sufocados, e isso é muito interessante. Mas como eu falei, o filme infelizmente não chega a lugar nenhum. É bom. E o último filme que eu vi no dia, pra mim, é a primeira grande decepção do festival até agora, que é o Koblik, que é primeiro com o Ricardo Darín, com o diretor do Um Conto Chinês. Ricardo Darín. Então, se é com Ricardo Darín, nós temos que ver. E normalmente o Ricardo Darín ele tem uma inteligência para escolher os filmes que ele vai fazer que realmente acaba funcionando meio como um pré-testado de qualidade que aqui não realmente acontece. O filme ele se passa na década de 70, gira em torno do personagem título, Cobre, que é vivido pelo Ricardo Darín, que é um piloto da Marinha Argentina e que ele é escalado para fazer aqueles perversos, canalhas dos voos que o exército fazia para derrubar, para julgar corpo daqueles que eles consideravam subversivos no mar. E ele não lida bem com aquilo e ele foge. E o filme lida com ele nessa cidade onde ele se esconde e a relação dele que se estabelece com uma mulher local e ele é perseguido ou gera desconfiança do delegado local, enfim. Para começar, o filme tem caricatura demais. O delegado é uma caricatura de vilão. O marido da mulher com quem ele se envolve, ela é casada, ele é uma caricatura de vilão. É um cara imenso, gordo, com cabelo grande, solto e agressivo. Ele é uma caricatura tanto física como comportamental. O envolvimento dele com ela é de repente eles se beijam. Então o filme ele é o roteiro, você vê que o roteiro ele quer fazer várias coisas, ao mesmo tempo ele não faz nada. Usar, por exemplo, esse ponto importante da história da Argentina, da história, aliás, das ditaduras na América Latina, mas não tem importância também,
porque o fato dele ter se revoltado por ser piloto de um voo que vai jogar corpos de subversivos, entre aspas, no mar, fica claro que é só uma desculpa para ele ter que fugir, uma desculpa do filme para ele ter que fugir, para criar um drama. Então, assim, até o Ricardo Darín, que é um grande ator, ele é sabotado pelo personagem, que é um personagem desinteressante e que também não chega a lugar nenhum. Então, até o Ricardo Darín, o filme consegue a proeza de apagar o Ricardo Darín. E a conclusão, que obviamente não vou falar, spoiler, né? Não vou dar spoiler, mas é uma conclusão que flerta com western, com ação, enfim. E aí o filme aí, ele perde completamente a coesão narrativa, de gênero, de tom, de tudo. Fiquei muito decepcionado com esse Kubrick, com o Ricardo Darín. Enfim, é isso. Um grande abraço, bons filmes.